Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa jornada das Mães de Ouro. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu estou muito feliz, estou cheia de energia, estou cheia de vontade de fazer, de começar a trilhar essa caminhada junto com você. E aqui, esse momento é o nosso ponto de partida, tá? É o nosso momento inicial, é quando a gente vai começar a se conhecer, e eu quero que você saiba que é uma honra poder trilhar esse caminho junto com você. Eu sou Inês Matos, eu sou há 40 anos professora, sou especialista em neuropsicopedagogia, educação parental e em inteligência emocional. Hoje eu vou te mostrar como você, que é mãe de adolescente, pode criar os seus filhos, né, com conexão e autoridade, para que eles se tornem as pessoas de quem você se orgulha. Eu quero te mostrar como você pode educar os seus filhos sem precisar brigar com eles o tempo todo, sem precisar transformar a sua relação com seu filho em conflito puro, né? Muito pelo contrário, transformando o que é conflito em conexão. Então, imagine você tendo um relacionamento harmonioso e feliz com seus filhos adolescentes. Imagine você não precisando brigar tanto com eles o tempo todo. Imagine você tendo paz, né? Na sua vida, na sua casa. Imagine sua casa um lugar, um refúgio de paz. Né? Eu sei que tudo isso parece muito bom para ser verdade, né? Afinal de contas, o que a gente mais vê aí hoje em dia é o quê? Mães descabelando, pais perdendo controle, não é verdade? E eu sei, né, que é difícil da gente acreditar. Se eu tivesse no seu lugar, se eu já não tivesse passado por tudo que eu já passei, por tudo que eu tive que aprender, né? Porque a minha busca foi uma busca pessoal, tá? Se eu já não tivesse passado por tudo isso, se eu estivesse no seu lugar, onde você está hoje, eu também pensaria a mesma coisa. Mas depois de eu ter conseguido melhorar o meu relacionamento com os meus filhos, ter ajudado outras mães a aplicar, né, a melhorar seus relacionamentos com seus filhos, aplicando o que eu vou, né, te ensinar, aí você vai ver que é possível. Tá? Eu quero que, antes da gente começar, que você assista a esse vídeo aqui. Essa é a Rose, o primeiro vídeo é o da Rose. Vamos assistir juntas? Meu nome é Roselita. Eu resolvi, procurar a ajuda da Inês, para me ajudar, principalmente nas questões da adolescência. Eu também tenho uma irmã adolescente em casa, que dava muito trabalho. E a partir dos conteúdos do curso da Inês, com a questão da educação parental, eu pude, além de lidar melhor com a minha irmã adolescente. É um curso que eu aconselho porque a gente vê resultado, a metodologia, a gente compreende melhor como lidar com o adolescente de hoje, que é um grande desafio para a gente, nós adultos, pais, mães. E todo mundo que lida com adolescente, com certeza, em algum momento dessa fase, tem alguma dificuldade para poder ajudar essa pessoa que a gente tanto ama e também essas pessoas que a gente quer que cresça, que consiga aprender. Então, assim, o curso dá muita base para a gente ser mais assertivo e realmente conseguir atingir os adolescentes ao nosso redor. Olá! Venho aqui compartilhar a importância de ter feito o curso com a Inês sobre adolescência. Na época, meu filho estava nessa fase e a gente discutia muito, né? Desequilibrava. Então, foi muito bom ter descoberto que isso é normal. É uma fase da vida dos nossos filhos que realmente as relações ficam mais tensas mesmo. Então, esse curso me proporcionou saber quais são essas características dessa fase e como lidar com elas. E aí, a nossa relação melhorou e, consequentemente, a nossa família também. Então, foi muito bom. Olá, eu sou a Graziele, mãe de uma moça de 20 anos e quero relatar uma situação, né, pela qual passei. A gente sempre tem alguma situação, na verdade, né, com os filhos da gente, que às vezes a gente precisa de uma opinião, uma orientação, né, de uma outra pessoa. E, coincidentemente, foi numa época que eu vi a Inês Matos e o tema era muito interessante, foi muito relevante para mim, porque me deu assim um start de como eu poderia lidar melhor com algumas situações, né, alguns acontecimentos. E eu comecei a refletir sobre e também busquei saber um pouquinho mais. E não é que foi realmente muito importante? Então, assim, eu tenho ficado bem de olho nisso, porque às vezes acontece de um
um ponto que é lançado, alguma ideia comentada e poder ser bem útil para a gente, né? E é isso. Eu espero que seja interessante também para quem vai ouvir. Então, você viu que é possível, né? Mas antes de explicar como esse método funciona, eu acredito que seja importante, né, para você saber como tudo começou. Eu era como você, também já senti angústia, né? Não conseguia lidar com os meus filhos e tinha muitos medos, tinha nenhuma praticamente rede de apoio, tá? Então eu tinha muitas dificuldades. Fiquei viúva quando meu filho mais velho, né, tinha 10 anos, né? Eu tinha muitas angústias, tal. Eu sou mãe de 3 rapazes e fiquei viúva quando eles eram pequenos, né? Eu me sentia assim péssima, né, quando meus filhos adolescentes se comportavam de maneira desrespeitosa, por exemplo, né? Me sentia frustrada, né, por precisar repetir a mesma ordem infinitas vezes. Nem sempre eu conseguia ser atendida. Eu pedia, dava ordens, né, e tal, e nem sempre eu era atendida. Eu me sentia muito irritada. Porque você imagina, trabalhando o dia todo, eu tinha uma pessoa que me ajudava, mas eu chegava em casa, ela ia embora. E eu tinha que ficar, então, todo o meu tempo que eu ficava em casa, eu estava cuidando dos filhos, da casa e tal. Então eu vivia cansada, irritada, nervosa, sem saber o que fazer. Era muito estresse, né? E as coisas foram piorando, né? Então, não era uma situação tranquila, né? Eu não tinha rede de apoio, gente. Eu me sentia muito irritada. Quando eu tinha, por exemplo, que brigar e até ameaçar meus filhos de uma punição na hora de fazer o dever de casa, por exemplo, ou na hora de tirar os meus filhos da frente do celular, ou do computador, do videogame. Naquela época era mais o videogame do que o celular, né? Eu me sentia uma péssima mãe, porque eu estava sempre irritada, né, sempre cansada. E eu tinha muito medo do que viria no futuro. Como que ia ser esse futuro, né? Meus filhos tinham. Hoje, meus filhos estão com 28, 24 e 21 anos. Então, eles tinham aí na fase dos 14. Foi toda a adolescência, do mais velho até o final da adolescência do mais novo. Não é uma trajetória fácil, não. Eu queria muito, sabe, mudar a minha realidade, porque eu sabia como era ruim viver dessa maneira, né? Sempre irritada, sempre brigando, nunca tinha um momento de paz, né? Eu sonhava em ter um relacionamento feliz com os meus filhos, harmonioso, saudável, né? Mesmo tentando de todas as maneiras que eu sabia que eu conseguia, eu não conseguia ter essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia por um longo período. Eu desejava que meus filhos crescessem saudáveis, né, e se tornassem adultos bem resolvidos, responsáveis, maduros, né? Mas a minha realidade era outra, né? Sozinha para cuidar dos 3, trabalhando fora o dia todo, porque eu tinha que sustentar. Quando chegava em casa, os problemas se acumulavam, né? Mesmo tentando de todas as formas que eu conhecia, eu não conseguia fazer meus filhos me obedecer. Eles tinham comportamentos inaceitáveis muitas vezes. E eu fazia o quê? Eu reagia brigando, gritando, castigando, né? E eles faziam o quê? Reagiam com comportamentos ainda piores. Então era uma guerra, a gente vivia em guerra. Até que um dia eu estava completamente esgotada, descontrolada, acabei agredindo meu filho. E esse foi um dia terrível, foi a gota d'água, assim, o que faltava, né? Eu percebi que eu não podia continuar dessa maneira. E aí eu percebi que eu estava assim, que a relação com os meus filhos estava indo pro ralo, né? Que eu não estava correndo, eu estava, aliás, correndo um sério risco de perder meus filhos, né? Assim, de perder a relação, de ter um rompimento de relação com eles, né? E aí, meu filho mais velho já estava com 17 anos e o do meio tinha 13. E eu sentia que o meu tempo de reverter esse quadro estava passando, estava se esgotando. Eu pensava que eu não ia mais recuperar, que eu não tinha mais como recuperar meu relacionamento com eles. E que não ia ter mais futuro. Então eu comecei uma grande transformação na minha vida, foi uma transformação interna. Eu precisava melhorar a mim mesma. Ao mesmo tempo, eu fui buscar ajuda para entender os meus filhos, reconstruir minha relação com eles. Naquela época, eu ouvi falar sobre novas estratégias de educação e disciplina, mas achei uma grande bobagem, eu não acreditava nessas coisas, né? Mas eu cheguei no fundo do poço. E eu tive que chegar no fundo do poço para perceber que que estava tudo errado, que eu precisava de ajuda mesmo, né? E aí eu fui buscar mesmo afinco uma forma melhor de lidar com os meus filhos.
Foi então que eu comecei a me aprofundar na educação parental, com foco na adolescência, porque era o foco, meus filhos estavam na adolescência já. Não foi uma busca fácil, foram anos, anos de estudo, estudando, implementando na minha própria casa, estudando e implementando com os meus filhos. Eu não tinha tempo de ficar fazendo experiências ou esperar, não, era ali agora, né? Era agora ou nunca. E aí, nem tudo que eu aprendia eu aplicava da forma correta, ou não dava certo. Enfim, tinha horas que eu estava desanimada mesmo, né? Descrente, a fim de desistir, achando que não ia dar nada certo. Mas a verdade é a seguinte: desistir, que opção que eu tinha? Desistir não era uma opção. Por mais que eu estivesse desanimada e triste e desesperada, eu sabia que desistir não era uma opção para mim. Eu não tinha como, né? Eu não ia desistir dos meus filhos. Então, eu me mantive, né? Eu mantive essa busca, estudei muito, viu? Estudei várias coisas, e por isso me levou a essas especializações, né? Em neuropsicopedagogia, em educação, inteligência emocional, tudo isso que eu já falei para vocês, em educação parental. Foi nessa busca, tá? Então eu estudei muito, né? Estudei comunicação não violenta, disciplina positiva, coaching parental, teen coaching, que é o coaching para adolescentes, para eu tentar entender os adolescentes, tentar entender a cabeça dos adolescentes, coaching escolar. Bom, foram especializações e mais especializações. Muito estudo, muita leitura, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação parental. Bom, sempre aplicando com os meus filhos, comigo mesmo. Tudo aquilo que eu aprendia e que eu, né, via que valia a pena. Eu peguei o melhor de cada abordagem e desenvolvi um método rápido e eficaz. Quando eu percebi os resultados positivos dentro de casa, eu comecei a ajudar outras mães e pais e também professores. Na época eu trabalhava numa função em que eu fazia muitas formações com professores. Então, eu também ajudava professores, né? E eu tenho uma longa bagagem na carreira profissional, na carreira de professor, e eu sabia o quanto os professores também precisavam. Então, essa tem sido a minha jornada há mais de 10 anos, né? Eu não parei mais de estudar e de me aprofundar e de me especializar e de buscar respostas e levar isso para outras mães, outros profissionais. Agora, chegou a hora de eu dividir isso com você, né? Porque eu já entendi que toda mãe, todo pai de adolescente precisa de ajuda, como eu mesma já precisei, né? Porque, gente, é uma fase muito complexa, né? Eu sei como é solitário e sofrido o dia a dia da mãe de adolescente, né? Eu também percebi que ajudar no 1 a 1, né, como eu estava fazendo e como eu faço ainda, é uma gota no oceano, né? Ajudar no atendimento individual, é muito bacana, mas o mundo tem pressa, sabe? O mundo tem pressa. E são muitas pessoas a serem ajudadas, são muitas mães a serem ajudadas. Então eu pensei, por que não ajudar muitas mães ao mesmo tempo? O meu propósito é conseguir ajudar o maior número possível de mães e transformar conflito com seus filhos em conexões, né, de amor e confiança. Eu sei que talvez você não me conheça e possa estar pensando, né, porque deveria acreditar em mim, ou até mesmo se deveria ficar nessa aula. Mas ao longo do tempo que teremos juntas aqui nesse momento, eu vou te explicar mais sobre o meu método, mostrar mais mães que ajudei e o que você com certeza está fazendo de errado, achando que está fazendo certo, achando que é o melhor para a educação do seu filho adolescente. Bom, eu já disse que meu método tem bases científicas e que nessa aula o que eu vou te mostrar, que eu vou te ensinar, foi fruto de pesquisas do Dr. John Gottman, que é um PhD, psicólogo e pesquisador na área de relacionamentos. Tá? Existem algumas formas de você melhorar o seu relacionamento com seu filho adolescente, ao mesmo tempo que dá a ele uma excelente educação. Mas também existem muitas formas de acabar com o seu relacionamento com seu filho. E de quebra, são péssimas para o desenvolvimento dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está pensando que está fazendo o melhor, e na verdade a gente está atrapalhando o desenvolvimento do nosso filho, além de estar distanciando o nosso filho. Tá? Então, eu vou mostrar aqui 3 grandes erros, tá? Que pelo menos um deles,
você pode estar cometendo. Vamos lá, então? Então, vamos começar. O primeiro erro é confundir autoridade com autoritarismo, e rigidez e querer mandar tudo. O primeiro erro é você, mãe de adolescente, querer controlar a vida do seu adolescente 100%. Esse é um erro que leva a um grande desgaste da sua relação com seu filho. Se você está cometendo esse erro, espera aí, tá? Não dê mais nenhum passo. Eu tenho certeza que você já fez isso, de querer controlar, ou achou que esse era o caminho certo. Eu sei que que o que você mais quer é que seu filho seja uma pessoa de bom caráter, respeitoso, honesto, responsável, enfim, né, gente? Que tenha todas as boas qualidades que uma pessoa possa carregar. Porque é isso que toda mãe quer, todo pai quer, que o filho seja uma pessoa ilibado. E eu sei também que quando você age de maneira rígida, para você aí que age de maneira rígida, para corrigir os comportamentos do seu filho, como ter certeza se você é uma mãe rígida? Tá? Eu vou falar algumas características aqui. Quantas características dessas que eu vou falar você tem? Aí você apresenta. As mães rígidas são controladoras. As mães rígidas acham que tem que controlar a vida do filho. As mães rígidas costumam usar a punição ou a recompensa também, tá, gente? Como principal método de controle. Estão muito preocupadas que os filhos obedeçam aos bons padrões de comportamento e aos mais velhos. Acham que a manifestação de emoções negativas, por exemplo, ficar triste, chorar, né, devem ser breves e repreendem ou até castigam o filho porque eles estão tendo manifestações de emoções negativas. Você se enquadra nesse padrão de mãe? Então eu tenho que te dizer, você é uma mãe autoritária, você é uma mãe controladora. E aí eu quero te dizer mais uma coisinha sobre ser controladora e autoritária. O efeito que isso faz nos filhos. Os filhos de pais e mães autoritários aprendem que seus sentimentos são errados, impróprios, inadequados, não devem aparecer. Esses adolescentes e crianças também, tá, gente? Porque aqui serve para crianças também, porque a gente não é autoritária só com os filhos adolescentes, a gente vai ser autoritária com o filho criança, né? Essas crianças e adolescentes tendem a pensar que eles têm alguma coisa de errado, que existe algo de errado com eles, por causa dos sentimentos deles. São pessoas que vão aprender a esconder o próprio sentimento até de si mesmo, né? Eles vão ter dificuldade de regular seus sentimentos, suas emoções. Eles não vão saber nem identificar seus sentimentos e emoções, tá? E isso eles vão levar para a vida. Não é só durante a adolescência. Isso eles levam para a vida, porque nós estamos ensinando para a vida. Então, olha só, eles também vão aprender que tudo se resolve pela força. Eles passam a acreditar que precisam se anular para serem amados por seus pais. E isso levando para a vida, eles passam a se anular para serem amados pelas outras pessoas, para serem aceitos na sociedade. Eles só vão colaborar se receberem uma recompensa externa, ou seja, não vão criar, não vão desenvolver o senso de responsabilidade. Eles também aprendem a manipular para conseguir recompensas maiores. Veja bem, gente, como que isso pode ter um efeito terrível na vida dos seus filhos. Não vão aprender a terem autocontrole e não vão aprender a ser responsáveis. É muito comum que esses adolescentes se tornem rebeldes, eles vão demorar a amadurecer, tá? Porque eles vão ter muita dificuldade de tomarem decisão, de tomarem decisões importantes. Como esse tipo de relação pode trazer prejuízos, né? Eu acho que você entendeu, tá? O segundo erro, agora eu vou falar, se você é do tipo de mãe que acredita que é agradando o seu filho, né, que é dando tudo que ele quer deixá-lo fazer tudo que ele quer, é que você vai ter uma boa relação com seu filho e vai dar uma boa educação para o seu filho, eu tenho que te dizer que você também está equivocada no seu posicionamento de mãe. Dar tudo que seu filho quer, deixar ele fazer tudo que ele quer, né? Se você deixa o seu filho pisar em você, né? Se você encobre os problemas, em vez de lidar com eles, super protege,
mima, salva o seu filho adolescente das consequências naturais das escolhas dele, então você também está cometendo um erro. Tá? Não é assim também que a gente lida com os filhos, nem crianças, nem adolescentes. Tá? Se você fez isso na infância e não corrigir isso agora na adolescência, você vai ter grandes problemas. Porque esse comportamento não é prova de amor, simplesmente isso, gente, e não é bom para o desenvolvimento do seu filho. Tá? A permissividade, é assim que se chama. Permissividade é, na verdade, altamente prejudicial para o desenvolvimento emocional dos adolescentes. Então, filhos de mães permissivas não aprendem a regular as emoções. Tem grande dificuldade de se conectar, de fazer amizade, de se relacionar com outras pessoas. Então, nós vamos ter aí pessoas fragilizadas, sem a iniciativa, sem saber como lidar, tá? Com as dificuldades da vida, sabe por quê? Porque eles aprenderam que tudo é de mão beijada, tudo é dado a eles, né? E na vida não é assim que as coisas acontecem. Então, eles vão aprender a esperar um tratamento especial por parte de todo mundo, né? Eles vão aprender muito cedo a barganhar seu amor, para que todos cuidem dele. Passam a se importar mais com as coisas do que com as pessoas. Tá? Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, né? Dos dois tipos que eu já falei aqui. Né? Não conseguem, os filhos de mães que têm esse perfil, não conseguem lidar com as frustrações, né? E vão desenvolver um senso de incapacidade, exigindo sempre que os outros cuidem deles. Então, são pessoas que não amadurecem, ficam imaturas, né, a vida toda. Esses dois perfis de mães e de pais também, tá? São muito prejudiciais para o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas eu falei que eram três erros, e eu vou trazer o terceiro erro aqui. O terceiro erro, que é exatamente ser permissiva e boazinha demais em um momento e, num outro momento, alternar para tentar ser controladora, né? Esse é um erro muito comum, tá? Que talvez seja o pior de todos os mundos aqui. Simplesmente, por que a gente comete esse erro? Porque a gente não sabe como agir em cada uma das situações que acontecem no nosso dia a dia com os nossos filhos, né? Se você se vê controlando demais o seu filho e depois muda para permissividade. E por que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente se sente culpado, porque a gente se sente inseguro, a gente não sabe qual que é o melhor posicionamento, a melhor forma de lidar com cada uma das situações, né? Então, a gente comete esse grande erro e precisa mudar imediatamente. Esse comportamento instável deixa o nosso filho inseguro. Ele nunca sabe como é que a gente vai estar, o que ele pode esperar. Então, os nossos filhos, eles precisam de estabilidade emocional. E a gente não dá. Desse jeito aí, a gente não dá estabilidade emocional. Bom, então, se você está cometendo esse grande erro, você precisa parar imediatamente. Esse comportamento instável, né, vai deixar seu filho inseguro. Ele nunca vai saber o que pode esperar de você. E essa insegurança afeta o seu autocontrole. E aí ele pode ter prejuízos muito parecidos com os que eu já coloquei, né? Dificuldade nos relacionamentos, prejuízo no desenvolvimento emocional, né? Tudo que eu já citei aqui nas situações anteriores vão se repetir aqui, ok? Bom, e mais, né? Os adolescentes, eles podem demonstrar toda essa confusão que eles sentem através de comportamentos muito desafiadores. Os adolescentes que constantemente são tratados em qualquer uma dessas três formas que eu coloquei, eles podem desenvolver comportamentos de vingança, ou seja, eles contra-atacam fazendo algo destrutivo ou dizendo algo que te magoa, tá? Eles também podem se tornar passivos para evitar mais contato com o adulto autoritário, né? E eles também podem continuar se comportando mal e te desafiando, seja verbalmente, seja com ações, seja passivamente, sabe? E na maioria das vezes isso leva a uma disputa de poder entre você e seu filho. Ou o adolescente pode também até parar com o mau comportamento por um tempo, mas em seguida ele volta a repetir o mesmo comportamento ou outro comportamento, tão ruim quanto o anterior, né? Não tem muitos recursos nessas formas de educar, porque tenho certeza
que você, dentro daquilo que você sabe, que você conhece, que você viveu na sua relação com seus pais e tal, você está fazendo tudo que você conhece, tudo que você pode, tudo que você sabe, e não está surtindo o efeito necessário, né? Se você está reconhecendo todas essas situações que eu estou colocando aqui, ou pelo menos algumas delas, você está aí de prova do que eu estou falando. E você pode estar pensando assim: bom, então tá difícil, porque todas as formas de disciplinar que você conhece estão erradas. É isso que você está pensando agora? Mas eu posso te garantir que existe sim uma forma, tá? Que talvez você ainda não conheça, ou que ainda não tenha tido oportunidade de conhecer profundamente, né? E existe forma eficaz, tá? Essa forma ou essas formas são eficazes, tá? É possível você educar o seu filho adolescente com base no respeito e na afetividade e, ao mesmo tempo, com limites claros e conscientes, tá? É possível educar sem cair constantemente na zona de conflito e assim, sem criar barreiras no relacionamento com seu filho, tá? Ao mesmo tempo que você ajuda o seu filho a desenvolver todas as habilidades que são importantes para a vida, né? Como o autocontrole das emoções, como a boa autoestima, o respeito a si mesmo e aos outros, tá? A capacidade de desenvolver relacionamentos profundos e duradouros, né? A honestidade, a ética, a responsabilidade social. Bom, essas são, né, habilidades fundamentais para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa assim, se tornar um adulto capaz de tomar boas decisões. Então, e essas boas decisões, gente, quando eu falo boas decisões, estou falando boas decisões para si mesmo, para os outros à sua volta, né? E que esteja preparado para o sucesso, para a felicidade durante toda a vida, né? Porque é possível a gente criar filhos que saibam buscar e estejam preparados o sucesso e a felicidade. Essas habilidades só podem ser desenvolvidas com uma disciplina bem equilibrada e voltada para o ensinamento e a construção de habilidades com base no amor e no respeito, gente. Não existe outra base, outro embasamento que não seja o amor e o respeito. Não existe outra base, outro embasamento que não seja o amor e o respeito. Esse modo de educar baseado no amor e no respeito. E com ele, os adolescentes aprendem que a liberdade vem com a responsabilidade, que todos merecem respeito, que eles podem aprender com os próprios erros, que são amados por serem quem são, que toda escolha tem consequências e que cada um é responsável por suas próprias escolhas, num ambiente livre de culpa, de vergonha e de dor. E cada pessoa é única e tem sua própria vida. E que ele não é o centro do universo, mas que todos nós fazemos parte desse universo. Então, esses são os ensinamentos básicos que essa metodologia implementa, né, na vida dos nossos adolescentes. Tá? Bom, nessa aula aqui, eu já te mostrei com muita clareza e detalhes tudo que você não deve fazer na educação dos seus filhos, tá? Principalmente, aqui nós estamos falando dos adolescentes, mas você pode começar a tirar isso lá dos seus filhos que ainda estão crianças também, que ainda são crianças. Eu te mostrei as consequências de curto e de longo prazo para cada um dos erros comuns que os pais e as mães cometem. Eu te mostrei detalhadamente os graves prejuízos, né, para o desenvolvimento emocional dos adolescentes que essas práticas acarretam e como isso afetará a vida adulta deles. Além disso, eu ainda mostrei que há um caminho possível, que é a educação baseada no respeito e no afeto. Também te mostrei os inúmeros benefícios desse modelo de educação para que você e seus filhos, a curto e a longo prazo, possam usufruir desses benefícios. Mas, até agora é o máximo que eu consigo dar de conteúdo em uma aula. Eu não consigo esgotar todo esse assunto em uma aula. Né? Quem me dera. Nem em 2, nem em 3 aulas. Né? Mudar um estilo parental é como aprender um novo idioma. Tá? É por isso que eu quero te convidar a dar mais um passo, além dessa jornada. Então, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu disponibilizei essa metodologia de forma online. São vídeos super bem explicados, com passo a passo, para você aprender tudo o que você precisa saber para mudar o jeito de você educar os seus filhos adolescentes.
e conseguir os resultados que você tanto espera e que são maravilhosos. Toda essa metodologia eu coloquei em 5 módulos, sendo que 2 módulos são aulas gravadas e os outros módulos serão aulas ao vivo comigo e serão disponibilizadas numa plataforma online. Assim que encerrar as aulas, você vai ter a aula lá gravada para você rever sempre que precisar, com acesso de 1 ano, tá? E você vai poder reassistir todas as aulas sempre que precisar, tá? No módulo 1, que é o primeiro módulo da nossa jornada, é um módulo introdutório, e nós daremos informações importantes sobre o curso, né? E você vai poder responder a um questionário nesse primeiro módulo para a gente se conhecer um pouco melhor, para a gente poder ir ajustando os próximos módulos às necessidades mais urgentes, mais reais de vocês, né? Então, o primeiro módulo é um módulo de instrução. O segundo módulo eu chamo de mergulho profundo, porque é um módulo que eu te convido a fazer um mergulho de autoconhecimento, né? Você vai entender como você pensa, como você sente, o porquê, né? Você vai entender como o seu eu afeta a forma de educar seus filhos, né? A sua forma de educar seus filhos, e como tudo isso constrói quem seu filho se torna. Esse módulo ele vai te levar a um autoconhecimento e a melhora da sua autoconsciência, da autoestima, do autocontrole. Ele vai te libertar desses medos, culpas, arrependimentos, das crenças limitantes, tudo aquilo que nos oprime, que nos aperta, que nos mantém presos. O módulo 3 é o módulo Viagem ao Universo Adolescente. E aqui, tudo que você precisa saber sobre a adolescência e como reconhecer o seu filho dentro do universo adolescente. Aqui é o desvendar da adolescência e será um módulo ao vivo, tá? Esse módulo, ele ajuda a quebrar mitos e tabus sobre a adolescência, né, e os adolescentes, a entender como funciona o cérebro do adolescente, a entender como os adolescentes pensam, sentem, agem, por que eles fazem o que fazem, né? A conhecer formas eficazes de se relacionar com os adolescentes. No módulo 4, que também vai ser ao vivo, é um grande encontro. Nós vamos detalhar mais de 30 ferramentas e estratégias disciplinares e de comunicação. Vamos detalhar, então, mais de 30 ferramentas e estratégias. Vou ensinar como e por que usar cada uma, tá? Nesse ponto aqui, você já vai estar apta a decidir quando usar cada estratégia, em benefício da melhor educação para o seu filho. Depois de assistir, você vai saber exatamente o que fazer, como fazer, por que fazer, né, para dar uma educação de valor para o seu filho. E terá menos medo de errar na educação dos seus filhos. E por último, teremos o módulo 5, que será uma aula de encontro, né? Uma aula onde eu vou pegar as maiores dúvidas que aparecerem e vamos fazer esse conteúdo para vocês a partir das dificuldades que vocês apresentarem, tá? Durante as aulas, né? Esse encontro, na verdade, será gravado da mesma forma e será disponibilizado para você assistir quantas vezes quiser. Se você ainda não tiver certeza se consegue fazer isso funcionar sem ajuda, as aulas ao vivo ajudarão a organizar o conhecimento adquirido e te motivar a mudar o que for necessário para que você possa transformar os conflitos em conexões. Talvez você seja casada, né? Pode acontecer de você acabar essa aula aqui toda animada e quando você contar para o seu companheiro, para a sua companheira, né, sobre o curso, pode ser que não deem a mínima, e isso é bem possível. Mas olha, fica tranquila, porque aqui teremos uma comunidade no WhatsApp, onde todos têm apoio. Lá na comunidade, as pessoas falam a mesma língua, estão todas no mesmo barco que você e se ajudam o tempo todo. Essa comunidade serve para tirar dúvidas sobre as aulas. Os 2 primeiros módulos já estarão disponíveis logo no momento do que você fizer o investimento, né? E os demais serão ao vivo, gravados, inseridos na plataforma instantaneamente, né? Isso dará, tá certo? Além disso, eu tenho 2 bônus que eu vou apresentar aqui. O primeiro é um módulo que é menos telas, mais vida, que é como reduzir o tempo de tela dos seus filhos, tá?
Se você está numa fase com seu filho em que só fica no celular, no videogame, você já não sabe mais o que fazer, né? Como fazer para ele diminuir o tempo de tela dele, esse conteúdo vai ser perfeito para você. Vai ser um mini curso e que está sendo preparado com muito carinho. O objetivo desse curso é acabar com o problema grave de dependência de telas. E se a gente soubesse o quanto o excesso de telas é ruim para a saúde dos nossos filhos, a gente acabaria com isso rápido, muito rápido mesmo. E olha, tem mais uma boa notícia. Para os 5 primeiros, esse é o segundo bônus, para os 5 primeiros vão ganhar uma sessão individual de 1 hora comigo. Nessa sessão individual, nós vamos fazer uma análise do cenário familiar. Essa análise é individualizada e ela permite uma compreensão mais profunda do cenário familiar. Aí que vai te ajudar, né, a não se sentir perdida quando precisa de ajuda para entender seu filho. Imagina só tudo isso em suas mãos para que você possa ter relacionamentos e momentos maravilhosos com seus filhos e voltar a ter uma vida mais leve, mais feliz. E se der errado? Bom, alguns de vocês devem estar com essa pulga atrás da orelha, né? Com essa pergunta aí na cabeça. Mas e se esse negócio não der certo, né? É absolutamente normal ter medo, mas tudo que é novo ou faz a gente sair da zona de conforto, traz insegurança e medo de dar errado. Eu também tinha esse medo de não conseguir ter um lar com paz e harmonia, e até de não conseguir mesmo ajudar as mães que me pediam ajuda com seus filhos. Na vida, tudo que é feito pela primeira vez dá um frio na barriga. Mas olha aqui a historinha da Marta. Vamos ver a história da Marta. Meu nome é Marta Maria, eu sou mãe de 2 filhas e tenho um neto adolescente. Eu sempre fui uma mãe muito ocupada, sempre trabalhei muito. Tenho 35 anos de professora na rede municipal de educação, sou professora de português, e durante essa caminhada eu fiz 3 cursos de graduação. Então, o tempo de convivência com minha família, com minhas filhas, era muito escasso. Eu tentava o tempo todo fazer um tempo de qualidade, mas eram tão raros, né? O tempo, os momentos que a gente tinha, que a culpa me consumia. Eu sempre percebia que eu podia ter feito melhor, eu sempre percebia que eu podia ser melhor. E eu discutia muito isso com a Inês, ela acompanhava a gente na escola, e eu percebia que me incomodava essa situação e conversava muito com ela. Ela estava dando um curso na época de educação parental, de como lidar com o adolescente, como crescer com o adolescente, como aprender a ensinar. E eu fui fazer esse curso. E aí eu percebi que a gente, enquanto ser humano, a gente é passível mesmo de falhas, que contribuem com a nossa experiência, com o nosso crescimento. E essa sensação, gente, de culpa foi embora. E eu consegui melhorar o meu relacionamento com as minhas filhas, com o meu neto, principalmente, que está no auge da adolescência, com os meus alunos adolescentes, e me fez crescer muito. Então, ela está com o curso novamente agora. Eu indico para toda mãe que tem esse peso, que sente que não está legal, que sente que podia fazer mais. Eu indico, recomendo, e estou querendo fazer de novo. Bom, você deve estar perguntando agora, e quanto eu vou investir para ter esse acompanhamento na minha casa, né? Eu fiz uma doideira aqui e a partir da final dessa aula aqui, o investimento será de apenas R$ 997. E esse valor pode ser parcelado em 12 vezes para você ter todo esse acompanhamento sem sair de casa. Vão ser apenas o quê? R$ 3,32 por dia. É o equivalente a uma pizza, gente. Uma pizza por mês que você compre, você gastou isso já. Por dia é menos do que você gasta com um pão de sal, tá? Então, é muito menos do que uma passagem de ônibus por dia. Então, é um investimento irrisório, né? Para ter um acompanhamento, porque o que a gente vai fazer aqui com vocês é um acompanhamento. O pagamento, ele pode ser efetuado no cartão de crédito, pode ser à vista, se você preferir, que aí você não paga os juros do cartão, né? Então, olha só, não espere, garanta sua vaga já e venha para essa jornada das Mães de Ouro comigo. Porque agora, nesse momento, pode ser que você esteja pensando assim, o que me garante que eu vou melhorar? E se eu desistir do curso? Bom, eu te dou uma garantia incondicional, ou seja, você vai assistir as primeiras aulas,
né? Você faz o investimento, você já vai ter acesso aos 2 primeiros módulos, você assiste os 2 primeiros módulos. Você vai ter 7 dias para assistir os 2 primeiros módulos. E aí, se no final desses 7 dias, né, você resolver que não é para mim ou não, eu te dou a garantia de que você vai ter o seu dinheiro de volta. Se foi no cartão, a gente vai cancelar a cobrança. Não precisa nem justificar. Eu fico com todos os riscos, né? Você não vai ter nenhum prejuízo, tá? E eu faço isso porque eu sei muito bem que esse conteúdo é transformador, que esse conteúdo é o que transformou a minha vida e de outras mães, tá? E de outras famílias. Eu sei que nós temos também muitas contas para pagar, né? Que são prioritárias. E muitas vezes nós colocamos de lado e não fazemos o que é realmente importante, o que é realmente bom, o que é realmente necessário para nós. Então, que eu tenho certeza que você vai concordar que é muito importante investir em você e na sua família, tá? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. É muito importante investir na sua família e em você também. Arrume tempo para você, arrume tempo para cuidar de você e da sua família. Não dê mais aquela desculpa, não tenho tempo. Esse é mais um motivo para você investir agora. Imagina como poderá estar sua vida daqui a 1 ano ou 2, se você não começar a melhorar seu relacionamento com seu filho agora. Não existe falta de tempo, né? O que existe são prioridades, falta de prioridades. Se você não priorizar a sua família, o seu bem-estar agora, quando vai ser? Depois que seu filho passar da adolescência? Arrume tempo para cuidar de você e da sua família agora. E para começar essa jornada comigo, você só precisa clicar no botão, no link, né, que está nos comentários, na conversa. É só isso que você precisa fazer. Clicar no link e entrar e fazer sua inscrição. É muito simples, tá? Antes, eu gostaria de te falar das 3 alternativas que você tem. Se você ainda não se decidiu, eu gostaria que você pensasse nas 3 alternativas que você tem. A primeira é ignorar tudo que eu ensinei, tudo que eu mostrei, e continuar levando a sua vida como você tem levado, sem os resultados que você quer e enfrentando todos os conflitos possíveis aí que você tem enfrentado. Essa é uma opção, tá? A segunda opção é tentar encontrar o caminho sozinha. Não vou te dizer que é impossível. Não vou te dizer não é impossível. Mas pensa no tempo que você vai demorar para encontrar a solução. Então pensa nisso. Essa é a sua segunda opção. E a terceira opção é comprar sem risco nenhum. Você não vai ter risco, né? Logo nos primeiros dias, você já implementando o que eu coloco lá, mesmo no módulo do mergulho profundo, você já começa a implementar modificações na sua vida e já começa a transformar seus conflitos em conexões sólidas para o resto da vida. Então, gente, começa agora. Eu não sei, eu não posso garantir que vou repetir essa oferta de 997, tá? Da próxima vez que eu fizer esse lançamento, eu não sei, né? Nem tem uma data prevista para um próximo lançamento. Eu estou agora cuidando deste lançamento. Não sei se vou lançar esse produto ainda esse ano, tá? E a oportunidade está aí. Ela é agora. Ela é para já. Então, clica agora nesse link e vem para essa jornada. Vem agora para essa jornada. Não espere mais nada. Não fique com dúvidas. Tá? Vem enquanto é tempo. Vem enquanto está no ar essa oferta. Porque esse valor está abaixo do valor que eu poderia colocar, tá? Esse produto. Então, olha, venha, porque é agora, tá bom? E olha, seja bem-vinda a essa jornada, eu te encontro lá com certeza, eu vou estar te esperando de braços abertos. Bem-vinda e um grande beijo no seu coração, nos vemos lá.